É isso, são 8 horas e 14 minutos em Fortaleza, 8h14. É interessante você ver como o brasileiro ele é afeito a construir, a evoluir, a empreender, mas eu sinto que há uma certa perseguição, entre aspas, para os empreendedores. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre um tema que costuma gerar muitas dúvidas entre diversos profissionais, diversos empreendedores. Por exemplo, médicos, dentistas, fisioterapeutas, entre outros profissionais da área de saúde, que é a questão também da contabilidade. Como equilibrar a contabilidade? Para ajudar a descomplicar esse assunto, a gente está recebendo aqui Samuel Vitor e Breno Costa, especialistas que vão nos explicar de forma bem prática, bem simples, como organizar as finanças, manter a regularidade fiscal e melhorar a gestão do dia a dia da profissão. Samuel, começar contigo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gleus, tudo bom? Bom dia aos ouvintes que estão ligados aí no Fenômeno. Por que eu quis começar com o Samuel? Na verdade, Samuel é cria do Breno e da Thaís. Não só investiram na carreira do Samuel, mas hoje estão colhendo os frutos. Breno, isso para vocês deve ser uma alegria muito grande. Isso de maneira nenhuma acaba incomodando, muito pelo contrário, acaba somando, né? Bom dia. Bom dia, Gleudson, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande saber que a gente conseguiu passar para ele toda a nossa experiência, né? Também foi muito do interesse dele, né? Então, o Samuel é um cara muito dedicado, né? Ele é ambicioso, né, na profissão. Então, isso é muito importante para a gente e assim a gente ganha mais um parceiro, né? Para ajudar a gente aí nessa caminhada. Sucesso é sucessão, né? Exatamente. Ô, Samuel, a gente sabe que fundamentos de uma empresa sólida começa por planejamento claro. Eu falei aqui algumas profissões, como dentistas, médicos, muitos desses profissionais não têm tempo para se organizar, para ter um planejamento muito claro, para uma formalização muitas vezes correta, para uma governança desde cedo. Quais são os caminhos, quais são os conselhos e as diretrizes, hein? Um ponto muito importante, Gleudson, é que, assim como em outras profissões, durante a formação eles não são preparados para empreender. Eles são preparados e formados para Para serem bons atender. médicos, bons dentistas, bons fonoaudiólogos. Só que quando eles se formam, vem um grande desafio, que é ir para o mercado de trabalho. Abrir a própria empresa, buscar ali o primeiro emprego. E esse é um ponto muito importante, porque é uma virada de chave da carreira deles. Organização é o Organização sentido, né? financeira, um planejamento de carreira também, definir quais são as metas, se ele vai abrir o seu próprio consultório, se ele vai iniciar prestando Que serviço. tipo de empresa? E aí vem essa grande dúvida: qual é o melhor regime tributário? É o Simples Nacional? É o lucro presumido? É o lucro real? Quais são as possibilidades que ele tem de, por exemplo, usar as despesas que ele tem na clínica para abater da base de cálculo do imposto? Então, são muitas oportunidades que eles precisam conhecer, então eles precisam se dedicar a conhecer essa parte financeira, tributária, procurar um bom profissional para ser orientado. Não apenas seguir o que é dito ou imposto por alguém. É ele ter esse conhecimento para empreender, tendo a segurança de que o negócio dele vai rentabilizar para ele, sem ele perder com despesas, custos que não deveria ter. Breno, uma das coisas, e aí é um exemplo da minha parte, eu tentei empreender várias vezes, mas uma coisa me faltou e eu considero como pedra angular, a pedra base, organização. Eu não me organizei, eu não separei, por exemplo, as contas pessoais das contas profissionais, eu achava que tudo era uma coisa só, e um desses empreendimentos eu tive grande prejuízo, durou apenas um ano e fiquei com muitas dívidas. Qual dica que você passa para quem quer empreender e precisa entender a separação do que é pessoal e do que é profissional? Primeiramente, assim, para a gente que trabalha com contabilidade, isso daí, quando a gente escuta isso, misturar as contas pessoais com as contas profissionais, o contador ele fica Nervoso. nervoso, né? Mas, assim, eu diria que é um bom primeiro passo realmente separar tudo, né? Ter uma conta específica da empresa, tudo da empresa separado das suas contas pessoais. Aí Patrimônio, inclusive. muitos até perguntam, é patrimônio, muitos até perguntam, dizem, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Aí você vai receber o seu dinheiro da empresa, então transfere de uma conta para outra, aí você utiliza. Aí diz, mas é muito burocrático. Na realidade, essa pequena burocracia que você está fazendo aí vai lhe ajudar muito no futuro. Quando você é pequeno, isso é mais fácil de ser feito, mas quando você fica maior, se você tiver essa mistura das contas, é um grande problema. Então, organizar primeiramente essa parte é bastante importante.
Uma outra coisa, Gleudson, é que normalmente as pessoas elas negligenciam muito a parte financeira. Se preocupa principalmente o profissional da saúde, porque ele é, ele é quem produz, né? Então, assim, ele precisa trabalhar muito para poder atingir uma determinada remuneração, né? Então, ele acaba negligenciando essa parte financeira muito por conta do tempo que você mencionou, e aí acaba que ele acaba misturando as contas, Vira uma bola de vira neve. uma bola de neve. E em relação à regularidade fiscal, aí que complica ainda mais, né? Exatamente. Então, assim, como você bem sabe, a gente tem uma legislação tributária muito ampla, né? Então, é uma gama de leis e decretos e instruções normativas. E, naturalmente, o empreendedor, ele não tem como saber de tudo isso, né? Então, para isso, ele precisa contratar uma consultoria. Mas a gente gosta de trabalhar de uma forma que a pessoa entenda o que a gente está fazendo. Porque é importante você ser transparente no seu serviço e é importante que ele saiba pelo menos acompanhar. Para quando, por exemplo, ele for conversar com outro médico, outro dono de clínica, ele dizer, olha, meu contador está fazendo dessa forma, como é que o teu está fazendo? Então, assim, eu acho importante porque isso é crucial, principalmente essa parte contábil e tributária, no quanto ele vai ganhar ou no quanto ele vai deixar de ganhar. Às vezes, uma adequação simples, uma mudança de regime tributário pode fazer ele economizar muito. Isso aqui a gente está falando tudo de forma legal, tá? Então, é muito importante ele entender do que está acontecendo e a informação ela está aí hoje. Se ele procurar na internet, ele vai ver muita gente falando sobre isso. E é importante até para debater com o próprio profissional. Ô, Samuel, eu estava olhando aqui que o Breno falou sobre estar junto, o profissional e o contador. Essa parceria entre os profissionais, ela é fundamental para manter a empresa regularizada e, inclusive, evitar multas, né? Perfeitamente, perfeitamente. Lá na Raiz a gente tem um acompanhamento muito próximo desde o primeiro contato. Então, a nossa intenção é sempre esclarecer, entregar informações que, por conta da rotina, dos plantões, as necessidades da clínica, funcionários, eles acabam sempre deixando para lá. E aí, como o Breno falou, o médico profissional ele precisa produzir. Então, ele está à frente na gestão, mas ele é a mão de obra que vai estar ali É a gerando. empresa, né? Ele é a empresa. A gente Então, costuma dizer que é o eu preso, né? Eu preso. Que ele é quem faz a produção da... E aí é importante a gente ter esse acompanhamento próximo e que ele consiga entender o que é que está sendo feito na empresa, como é que a gente está conduzindo, o que é que o contador está fazendo na empresa dele para que ele não venha a ter surpresas. E surpresas que podem ser desagradáveis. Beatriz, tem pergunta? Temos sim, Wilson, mas daqui a pouquinho a gente faz, né? Isso. Então vamos fazer um intervalo, é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta, são 8 horas e 22 minutos, inclusive sobre práticas de crescimento saudável dentro da empresa, que é uma pergunta interessante para vocês nos responderem aí. Esse é o N é Poder na Antena 1 Fortaleza, música do mundo, notícias do Ceará, e a gente volta já já. Muito bem, são 8 horas e 25 minutos em Fortaleza, 8h25, estamos de volta no N é Poder, conversando aqui com Samuel Vitor e Breno Costa, descomplicando a contabilidade para profissionais de saúde. O tema hoje é específico, né? Beatriz, você tem uma pergunta, né? Isso, temos perguntas de ouvintes, Wilson. A nossa ouvinte Ana Paula Souza disse: sou médica clínica geral e há 2 anos abri um consultório particular. Até agora venho misturando as contas pessoais com as do consultório. Bem-vinda. E só procuro o contador na época do imposto de renda. Quais os riscos de continuar assim e o que eu posso fazer, na prática, para separar melhor as finanças e ter mais controle do meu dinheiro? Boa pergunta. Na realidade, o risco de procurar ou ter essa assessoria só na época do imposto de renda é que a contabilidade ou a pessoa ela só vai trabalhar depois do fato já ter acontecido, né? A gente não trabalha de forma preventiva, né? Dizendo quais são as melhores formas. Isso aí a gente já trabalha depois do fato consumado. Então, muitas vezes não tem muito o que se fazer. E o que é que acontece muito é que nessa época da declaração de imposto de renda, muitos médicos se surpreendem com valores altos de impostos a pagar, sendo que depois do fato ter acontecido, não tem muito o que fazer. Então, a ideia é que isso seja feito de forma mensal. E ainda digo mais, para quem tem consultório, existe a figura do carnê-leão livro-caixa, tá?
Essa é uma obrigação que é para ser feita de forma mensal e ela vai culminar na declaração do imposto de renda. Muitos deles, por não ter a orientação correta e não ter conhecimento, porque realmente não é todo mundo que sabe disso, mas deixar para a última hora pode ser um problema, né? Como eu falei, vai acontecer de pagar bem mais imposto do que deveria. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque o nome Receita Saúde, em alguns estados, ela tem uma conotação diferente. Mas o que a gente está falando aqui sobre Receita Saúde, na verdade, é uma iniciativa da Receita Federal do Brasil voltada para monitorar e regular o setor de planos de saúde, clínicas e hospitais. Eu queria, Samuel, que você explicasse um pouco o que é e qual a importância desse acompanhamento junto ao profissional de saúde para com a Receita Federal. O Receita Saúde ele foi um sistema implementado pela Receita Federal de forma em testes em 2024, que se tornou obrigatório a utilização dele a partir de 1º de janeiro de 2025, que ele nada mais é, resumindo, a emissão do recibo daquele atendimento, daquele serviço que foi prestado para o paciente, dentro da própria plataforma da Receita Federal, extinguindo o recibo de papel, que era preenchido manualmente, muitas vezes esquecido. Que muitas vezes era esquecido e que o paciente só lembrava de ir atrás do recibo quando chegava a hora de declarar o imposto de renda. Do leão. Exatamente. Então, a partir desse ano, de 1º de janeiro, a emissão desse recibo ele é obrigatória que ele seja feito de forma informatizada. E à medida que o médico, profissional da saúde, ele faz a emissão dentro da plataforma, esse recibo ele já consta para o médico como emitido e já consta na declaração ali do paciente, digamos assim, já no ato da emissão. Então, como os brasileiros deixam tudo para a última hora, é um costume comum, a partir do ano que vem, na declaração do imposto de renda, não será mais possível esse envio do recibo de forma manual, porque ele já está sendo emitido de forma obrigatória dentro da plataforma da Receita Federal. Importante ressaltar, nesse caso ainda do Receita Saúde, é que acaba com essa questão do recibo retroativo, né? Então, a gente fica mais obrigatório a fazer a emissão no momento que acontecer a prestação de serviço, né? Então, essa cultura que nós temos de deixar para a última hora, ela vai acabar. E é deletéria, de uma certa forma, também, né, Breno? Dos dois lados, né? Exato. Bom, esse serviço digital integrado do aplicativo da Receita Federal para emissão de recibos eletrônicos e serviços de saúde prestados por profissionais, pessoa física, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais que estejam com registro ativo em seus respectivos conselhos profissionais, não é isso, né? Exatamente. Bia, você tem uma pergunta? Isso, temos mais dúvidas de ouvintes. O nosso ouvinte Rafael Sobreira disse: sou fisioterapeuta e comecei a atender por conta própria faz 6 meses. Estou emitindo recibos simples para os pacientes, mas ainda não abri o meu CNPJ. E nem sei se vale a pena fazer isso. Agora, a dúvida dele é: quais são as vantagens e desvantagens de ter um CNPJ sendo profissional da saúde autônomo? Isso realmente ajuda a pagar menos impostos ou só complica mais? Na questão do profissional autônomo, existe a possibilidade de ele continuar prestando serviço como pessoa física, né? Nem sempre a abertura do CNPJ é a melhor alternativa, porque na figura da pessoa física, você tem a figura do livro caixa. O livro caixa, o que é? São as despesas, né, do local onde você atende, né? Do seu consultório que você montou e tudo. Em outros regimes tributários, se você abre um CNPJ, nem sempre vai ser possível deduzir essas despesas. Então, muitas vezes, é mais vantajoso para o profissional autônomo manter sem o CNPJ aberto só na pessoa física, tá? A questão da estratégia, a gente tem que analisar muito a questão de receita, se ele tem funcionário. Normalmente, quando se tem funcionário, compensa realmente abrir o CNPJ. Questão tributária compensa mais. Então, assim, é caso a caso, né? Mas nem sempre a abertura do CNPJ é a melhor saída para ele, tá? Às vezes nem é o mais indicado, né? Só por ter um CNPJ vai ser o mais vantajoso. Não, o que a gente tem que procurar para ele é o que é menos oneroso, né? Para ele não ter dor de cabeça, né? Então, o que é que a gente consegue fazer nesse caso? Mesmo sendo pessoa física, o que é que a gente orienta? Que ele tem uma conta, por exemplo, no banco, separado da conta que ele faz a movimentação pessoal dele, né? Apesar de ser pessoa física, a gente trata aquilo ali como empresa, né? Só para a gente conseguir separar as contas e não misturar,
porque é bem melhor para quando você vai fazer uma conferência, você vai puxar um extrato, você vê que não tem movimentações que você não consegue identificar, né? Então, nem sempre é a melhor alternativa abrir o CNPJ, tá? Principalmente para ele que está em começo de carreira, eu não indicaria no momento, mas é um caso a se analisar, depende de outros fatores também. Você voltou ao ponto lá do Receita Saúde, é que ela é muito indicada para profissional pessoa física, né? Para pessoa jurídica não, já tem outro sistema, não é isso? O profissional pessoa jurídica, o que vai ter é a emissão da nota fiscal, tá? O DMED, se eu não estou... A DMED é uma declaração que ela é enviada anualmente para todas as clínicas ou CNPJs que prestem serviço para pessoas físicas, né? A DMED, ela é a declaração que vem antes da declaração de imposto de renda de pessoa física. Lá vai ser informado o CPF e o valor pago para aquele CNPJ, né? Então, essa informação vai aparecer na sua declaração de imposto de renda. Então, qual é o documento que o CNPJ clínica, por exemplo, ou o médico, o CNPJ emite? É a nota fiscal, assim como outras empresas emitem. Porém, além da nota fiscal, ele anualmente precisa entregar essa declaração, que quem entrega é a contabilidade, né? A declaração básica, a declaração de imposto de renda. Bom, eu quero dizer que você precisa ter, Beatriz, como próximo a você, um contador, um médico, um advogado, viu? É sempre muito importante. Não brigue com esses três. Pode brigar com seu marido, não tem problema nenhum, não. Pode brigar com ele, mas não pode brigar com esses três profissionais. Breno, Samuel, quero te agradecer pela oportunidade, agradecer a vocês pela oportunidade. Eu queria que vocês passassem o contato de vocês da AC Arrais, porque essa conversa, para quem já está com uma empresa montada, ou para quem quer começar uma nova empresa, é uma conversa, esse alinhamento é necessário, né? Pronto. O nosso Instagram é @arraizecosta. E aí, para os profissionais de saúde que estão ouvindo, podem mandar uma mensagem no direct, que a gente vai fazer um diagnóstico gratuito, tá? Quem está ouvindo pode mandar uma mensagem. Oi, estava ouvindo na rádio, gostaria de entender um pouco melhor, saber se realmente eu estou pagando o imposto correto, eu estou aguardando por vocês. Manda um oi no direct, que eu já tô aqui, @arraizecosta. E se quiser mandar mensagem direto no WhatsApp, é 85996412362. 996412362. 2391412362. 96412362. 2362, perfeito. Obrigado a vocês. Leve um abraço da doutora Thaís. Já vai ser mãe de novo, né? Um abraço grande a toda a equipe também. Muito obrigado pela vinda de hoje.